Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos começar uma jornada transformadora através do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen Scott. Você vai descobrir princípios poderosos baseados na sabedoria do homem mais sábio e próspero da história, e que podem mudar a sua vida também. Então já aproveita. Se esse tema te inspira, deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos juntos aprender com a sabedoria de Salomão? Então vem comigo. Neste livro, Stephen Scott compartilha sua trajetória pessoal, e revela o ponto de virada que transformou sua vida, o estudo dos ensinamentos do rei Salomão. Ele conta que mesmo tendo sido demitido de 9 empregos seguidos, sua vida começou a mudar radicalmente quando um amigo o desafiou a ler diariamente o livro de Provérbios, um capítulo por dia durante um mês. Scott explica que Salomão, conhecido não apenas por sua riqueza incomparável, mas por sua sabedoria extraordinária, deixou um legado de princípios práticos que podem transformar qualquer área da vida, relacionamentos, carreira, finanças e espiritualidade. O autor destaca que o objetivo do livro é traduzir a sabedoria milenar de Salomão, em orientações práticas para o mundo moderno. Ele promete que qualquer pessoa disposta a aplicar esses princípios verá mudanças significativas em sua vida, como ele próprio testemunhou. Mais do que um livro sobre sucesso financeiro, Salomão, o homem mais rico que já existiu é, segundo Scott, um manual de vida eficaz e atemporal. Capítulo 1. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Neste primeiro capítulo, Stephen Scott nos apresenta a premissa central do livro, os conselhos e princípios de Salomão, contidos principalmente no livro bíblico de Provérbios, têm o poder de transformar qualquer área da vida, desde relacionamentos até negócios e finanças. O autor começa explicando que Salomão não apenas acumulou riqueza como nenhum outro rei em sua época, mas também alcançou sabedoria, respeito, influência e paz interior. Ele mostra que Salomão não nasceu com tudo isso pronto, foi Deus quem lhe deu sabedoria, e é essa sabedoria, traduzida em ações práticas, que fez toda a diferença. Scott compartilha que os provérbios de Salomão oferecem instruções claras e objetivas para alcançar o sucesso duradouro, criar relacionamentos fortes e saudáveis, tomar decisões com sabedoria e equilíbrio, evitar fracassos previsíveis, multiplicar recursos financeiros com inteligência e ética. O autor reforça que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, condição financeira ou nível de conhecimento, pode aplicar os princípios de Salomão e ver resultados concretos. E o autor é prova viva disso. Passou de fracassos constantes no trabalho para criar uma empresa multimilionária, apenas aplicando os ensinamentos de Salomão. Um ponto importante deste capítulo é que o sucesso e a felicidade não são questões de sorte, mas de decisões baseadas na sabedoria. Salomão nos ensina o caminho, mas cabe a cada um trilhar. Frases-chave do capítulo. Salomão recebeu de Deus a sabedoria mais profunda que um ser humano já teve, e a colocou por escrito para nos ensinar. Ao aplicar os princípios de Provérbios, você pode mudar não só sua conta bancária, mas também sua paz, seus relacionamentos e seu futuro. Capítulo 2. O segredo para vencer qualquer competição. Neste capítulo, Stephen Scott revela um dos maiores segredos que aprendeu com os ensinamentos de Salomão, a diligência. Enquanto muitas pessoas acreditam que vencer na vida depende de talento, sorte ou contatos, Salomão ensina algo diferente, que o verdadeiro diferencial está na diligência constante e disciplinada. O diligente governará, mas o preguiçoso será submetido a trabalhos forçados. Provérbios 12 versículo 24. Scott explica que a diligência, segundo Salomão, não é simplesmente trabalhar duro, mas sim trabalhar com foco, estratégia e perseverança. O diligente é aquele que não apenas começa, mas termina o que começou, com excelência. O que é a diligência, na prática? O autor divide a diligência em 4 componentes essenciais. Planejamento cuidadosamente elaborado. Execução com excelência. Persistência sem desistir diante das dificuldades. Aprendizado contínuo e disposição para melhorar sempre. Segundo Scott, quem pratica esses 4 elementos se destaca em qualquer área,
nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos e até na vida espiritual. Diligência versus preguiça. Ele mostra que Salomão faz constantes alertas contra a preguiça e a procrastinação. O preguiçoso deseja muito, mas não alcança nada porque não age com sabedoria nem consistência. Já o diligente é comparado a um soldado bem treinado, ele se prepara, avança e vence. Exemplo do próprio autor. Scott compartilha que quando decidiu aplicar a diligência nos seus projetos, passou a conquistar resultados que antes pareciam impossíveis. Ele não tinha habilidades especiais, mas seguiu os passos ensinados por Salomão, com disciplina e foco, e colheu grandes frutos. Frases-chave do capítulo. A diligência é a chave que abre qualquer porta trancada pelo medo, pela falta de oportunidades ou pela dúvida. Quem é diligente governa. Quem é negligente acaba sendo governado pelas circunstâncias. Capítulo 3. A atividade que gera um sucesso extraordinário. Neste capítulo, Stephen Scott destaca uma atividade simples, porém extremamente poderosa, que Salomão aponta como essencial para alcançar um sucesso fora do comum: a visualização clara de metas e sonhos, acompanhada de ação estratégica e persistente. Salomão ensina que onde não há visão, o povo perece, Provérbios 29 versículo 18. Ou seja, sem uma visão clara de onde se quer chegar, é impossível manter o foco, a motivação e a direção. A importância da visão. Scott explica que a palavra visão, no contexto bíblico, vai além de simplesmente sonhar. Trata-se de enxergar com clareza um objetivo futuro e alinhar sua vida com esse propósito, tomando decisões diárias que o aproximem desse destino. Segundo ele, grandes conquistas não nascem por acaso. Elas são fruto de uma visão específica do que se quer alcançar. Um plano estruturado para chegar até lá. Ação consistente e intencional, mesmo diante dos obstáculos. O poder da imaginação direcionada. Stephen destaca que Salomão nos ensina a usar a imaginação como ferramenta de realização, não de ilusão. Visualizar metas com detalhes ativa o cérebro para encontrar caminhos, criar soluções e gerar energia emocional para seguir em frente. Ele diferencia o sonhador passivo do visionário diligente. O primeiro apenas deseja, o segundo trabalha com foco e fé para materializar sua visão. A atividade prática: escrever e visualizar metas. O autor orienta que um passo essencial é escrever sua visão. Como você quer que sua vida esteja daqui a 1, 5 ou 10 anos? Que tipo de trabalho, relacionamentos, saúde e impacto deseja alcançar? Ao escrever isso e revisar todos os dias, você ativa sua mente para buscar soluções, alinhar escolhas e construir esse futuro. Frases-chave do capítulo. Sem visão, você vai aonde os ventos e os outros quiserem te levar. Com visão, você define o seu destino. Toda conquista extraordinária começa com a coragem de imaginar e o compromisso de agir. Capítulo 4. O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. Neste capítulo, Stephen Scott revela um dos maiores segredos de Salomão para transformar sonhos em realidade: os conselhos, ou conselheiros. Onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Provérbios 15 versículo 22. Scott destaca que, de todos os ensinamentos de Salomão, este é um dos mais poderosos e negligenciados: buscar conselhos sábios e estratégicos antes de agir. Porque os conselheiros são essenciais. O autor explica que, por melhor que seja sua visão ou seu plano, você sempre terá pontos cegos, limitações, falta de experiência, ou até emoções que podem nublar suas decisões. É aí que entram os conselheiros, pessoas experientes, sábias e honestas, que ajudam a evitar erros, enxergar riscos e tomar decisões mais acertadas. Scott afirma que muitos fracassos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem procurado conselhos antes de agir. Ele mesmo compartilha exemplos pessoais, em que ao seguir o conselho certo, economizou tempo, dinheiro e evitou frustrações enormes. Características dos bons conselheiros. Segundo os princípios de Salomão e a experiência de Scott, os conselheiros eficazes têm 3 características fundamentais. Sabedoria prática, não apenas teórica. Experiência comprovada na área em que você precisa de ajuda.
coragem para dizer a verdade, mesmo que você não goste de ouvir. Scott recomenda que você construa um conselho pessoal de mentores, mesmo informalmente, amigos, especialistas, líderes espirituais, empresários, professores, qualquer pessoa que possa ajudar com perspectiva sólida e confiável. O erro de confiar apenas em si mesmo. Salomão é claro: quem age sozinho, confiando apenas no próprio entendimento, corre grande risco de fracassar. Buscar conselhos não é sinal de fraqueza, mas de inteligência e humildade. Frases-chave do capítulo. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que mais ouvem e valorizam bons conselhos. O conselho certo, no momento certo, pode economizar anos de frustração e colocar você no caminho do sucesso. Capítulo 5. A chave que abre qualquer porta. Neste capítulo, Stephen Scott revela uma das maiores e mais poderosas lições ensinadas por Salomão: a importância das palavras, como elas são verdadeiramente a chave que abre qualquer porta. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Segundo Salomão, aquilo que falamos tem o poder de criar, construir, curar, inspirar, mas também de destruir, afastar e paralisar. Scott mostra que muitas portas, relacionais, profissionais e até espirituais, são abertas ou fechadas com base na forma como nos comunicamos. A chave é a comunicação. Salomão ensina que palavras bem escolhidas, ditas no momento certo, têm o poder de transformar destinos. Por outro lado, palavras impensadas ou ofensivas podem causar danos profundos e irreversíveis. Stephen Scott enfatiza que aprender a se comunicar com sabedoria é uma habilidade essencial para construir e manter relacionamentos saudáveis, inspirar confiança em ambientes de trabalho, resolver conflitos com empatia, alcançar metas pessoais e profissionais. As 3 perguntas antes de falar. Inspirado nos princípios de Salomão, o autor sugere que antes de falar, você se pergunte: isso é verdade? Isso é necessário? Isso será dito com amor e sabedoria? Essas 3 perguntas simples funcionam como filtros poderosos, que evitam palavras tóxicas e fortalecem vínculos com outras pessoas. Exemplo prático. Scott compartilha experiências, em que ao aplicar palavras certas no momento certo, com seus filhos, esposa e parceiros de negócios, obteve resultados extraordinários, simplesmente porque soube usar a linguagem como ferramenta de conexão e influência. Frases-chave do capítulo. O que você diz pode transformar um inimigo em amigo, ou um amigo em inimigo. A sabedoria de Salomão nos mostra que a língua é a chave que abre ou fecha as portas mais importantes da vida. Capítulo 6. O grande acelerador, o segredo para o máximo de sucesso no menor tempo possível. Neste capítulo, Stephen Scott revela o que chama de o grande acelerador do sucesso, um princípio que Salomão destaca repetidamente em seus provérbios: a busca pela sabedoria. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Provérbios 4, versículo 7. Segundo Salomão, a sabedoria é o recurso mais valioso que alguém pode ter, muito mais do que ouro, prata ou status. Isso porque ela acelera resultados, evita erros, multiplica conquistas e traz clareza em meio à confusão. Scott afirma que quando você decide buscar sabedoria intencionalmente, começa a tomar decisões mais acertadas, aproveita melhor o tempo, e avança com mais velocidade e menos tropeços. O que é sabedoria, segundo Salomão? Scott explica que sabedoria não é o mesmo que inteligência, nem conhecimento técnico. É a habilidade de aplicar o conhecimento certo, no momento certo, da maneira certa. Sabedoria é prática, útil e sempre conduz a resultados. Ela nos ensina a escolher o melhor caminho, a evitar armadilhas, a agir com prudência e estratégia, a ouvir e aprender continuamente. Como buscar essa sabedoria? Stephen Scott lista formas práticas de adquirir sabedoria, baseadas na própria vida e nos ensinos de Salomão. Estudar os provérbios diariamente. Aprender com os erros, próprios e dos outros. Ouvir conselheiros sábios. Buscar entendimento antes de julgar ou reagir.
refletir antes de agir. O autor reforça que essa prática diária da sabedoria é o que o tirou do fracasso, e o levou a construir negócios multimilionários em pouco tempo, porque aprendeu a decidir melhor, mais rápido e com mais resultados. Frases-chave do capítulo. A sabedoria é o combustível que acelera seu crescimento sem desperdiçar sua energia. Quem busca sabedoria encontra atalhos seguros para o sucesso, enquanto outros ainda tropeçam na escuridão da pressa e da teimosia. Capítulo 7. O segredo da felicidade. Neste capítulo, o autor aborda uma das maiores buscas da humanidade, a felicidade. E revela que, segundo a sabedoria de Salomão, ela não está nas riquezas, no sucesso ou na ausência de problemas, mas em um princípio simples e profundo, a generosidade. A alma generosa prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11 versículo 25. Salomão nos mostra que a verdadeira felicidade nasce quando deixamos de viver apenas para nós mesmos, e passamos a abençoar outras pessoas. Felicidade que vem de dentro. Scott explica que Salomão associa a felicidade a uma vida de propósito e generosidade. Ou seja, quando usamos nosso tempo, nossas palavras, talentos e recursos para ajudar, levantar e encorajar os outros, acabamos colhendo alegria verdadeira e duradoura. Essa felicidade não depende das circunstâncias externas, ela nasce de atitudes internas, gratidão, bondade, compaixão e generosidade ativa. O ciclo da generosidade. O autor destaca que a generosidade é como uma semente, quanto mais você planta, com sinceridade, mais colhe, inclusive felicidade, paz e conexões verdadeiras. Além disso, Salomão ensina que pessoas generosas criam relacionamentos mais fortes. Atraem oportunidades inesperadas. São lembradas e valorizadas. Prosperam espiritualmente e até financeiramente. Scott compartilha que quando começou a viver com um coração mais aberto e disposto a servir, sua vida se encheu de sentido, muito além do sucesso material. Frases-chave do capítulo. A felicidade não é algo que se busca diretamente. É o subproduto de uma vida de generosidade e propósito. Quem faz os outros felizes, encontra alegria verdadeira e duradoura. Capítulo 8. As 4 qualidades que tornam você inestimável. O autor ensina neste capítulo que há 4 qualidades, que quando cultivadas, tornam qualquer pessoa inestimável, alguém profundamente valioso, tanto nos relacionamentos pessoais quanto profissionais. Essas qualidades, segundo a sabedoria de Salomão, não são habilidades técnicas, mas virtudes de caráter que provocam impacto profundo e duradouro. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Provérbios 12 versículo 2. As 4 qualidades são: 1. Integridade, honestidade. Salomão enfatiza que a integridade é uma base essencial para uma vida de respeito e bênçãos. A pessoa íntegra age com verdade, mantém sua palavra, cumpre promessas e é confiável em qualquer situação. Segundo Scott, a honestidade é uma das virtudes mais valorizadas e raras, e quem a possui é naturalmente elevado por Deus e pelos homens. 2. Bondade. O desejo dos justos é somente o bem. Provérbios 11 versículo 23. Bondade é mais do que ser gentil. É agir com compaixão, empatia e boas intenções, mesmo quando ninguém está vendo. Pessoas bondosas criam ambientes mais leves, despertam confiança e atraem apoio verdadeiro. Scott explica que a bondade é uma força silenciosa, mas poderosa, que transforma relacionamentos e abre portas. 3. Generosidade. A alma generosa prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11 versículo 25. A generosidade vai além de dar dinheiro, é doar tempo, atenção, palavras de encorajamento e apoio prático. Segundo Salomão, quem é generoso sempre acaba sendo abençoado em dobro. Scott reforça que a generosidade cria um ciclo positivo de abundância e alegria, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. 4. Graciosidade. Graciosidade envolve elegância no trato, respeito, sensibilidade nas palavras e atitudes, mesmo em momentos difíceis. Pessoas graciosas sabem corrigir sem ofender, discordar sem atacar, e liderar sem humilhar.
Scott afirma que essa qualidade rara torna a pessoa encantadora e profundamente influente. A força dessas 4 virtudes juntas. O autor conclui o capítulo afirmando que essas 4 qualidades, integridade, bondade, generosidade e graciosidade, tornam qualquer pessoa incomparavelmente valiosa. Essas virtudes criam uma aura de confiança, respeito e admiração que nenhuma técnica ou diploma pode substituir. Frases-chave do capítulo. Se você desenvolver essas 4 virtudes, será procurado, valorizado e lembrado por onde passar. Essas qualidades são sementes, que quando cultivadas, produzem uma colheita de honra, influência e bênçãos duradouras. Capítulo 9, Vencendo e solucionando qualquer conflito. Resumo. Neste capítulo, Stephen Scott compartilha os princípios de Salomão para lidar com uma das áreas mais delicadas da vida, os conflitos interpessoais. Segundo Salomão, os conflitos são inevitáveis, mas quando sabemos como agir com sabedoria, é possível evitá-los, solucioná-los e até transformar relacionamentos difíceis. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15 versículo 1. A causa dos conflitos. Scott explica que muitos conflitos surgem por palavras mal colocadas, atitudes impulsivas, orgulho, má interpretação ou falta de autocontrole. Salomão ensina que, em vez de reagir com agressividade ou vingança, devemos responder com brandura, ouvir com paciência e falar com sabedoria. As estratégias de Salomão para lidar com conflitos. 1. Fale com calma, mesmo quando estiver certo. Uma resposta agressiva apenas aumenta a tensão. Já uma resposta gentil tem o poder de acalmar e abrir espaço para diálogo. 2. Evite a discussão inútil. É honroso afastar-se de uma briga, mas todo insensato se envolve nela. Provérbios 20 versículo 3. Scott destaca que nem todo confronto merece sua energia. Muitas vezes, recuar é sinal de força, não de fraqueza. 3. Busque compreender antes de querer ser compreendido. O sábio procura entender o que está por trás da fala do outro. Isso evita julgamentos precipitados e favorece a reconciliação. 4. Peça perdão rapidamente quando errar. A humildade para reconhecer uma falha desarma até os corações mais duros. Salomão valoriza quem é capaz de admitir e corrigir seus erros. 5. Use palavras que curam, não que ferem. Salomão ensina que as palavras têm poder de vida e morte. Palavras duras podem destruir relacionamentos. Palavras sábias, ditas com amor, restauram. O conselho de ouro. Evite levar as coisas para o lado pessoal. Muitas vezes, o outro está reagindo por dores internas, inseguranças ou pressões que nada têm a ver com você. A sabedoria está em controlar sua reação, e não tentar controlar o outro. Frases-chave do capítulo. O verdadeiro vencedor de um conflito é quem consegue preservar a paz e o relacionamento. A sabedoria de Salomão nos ensina a ser pacificadores, e não incendiários. Capítulo 10. Transformando seu pior inimigo no seu melhor amigo. Neste capítulo, Stephen Scott trata de uma das experiências mais difíceis, mas inevitáveis da vida, receber críticas. Ele mostra, com base na sabedoria de Salomão, que a forma como reagimos às críticas pode determinar nosso sucesso, nossos relacionamentos e até nossa paz interior. Quem rejeita a repreensão se empobrecerá e passará vergonha, quem a aceita será honrado. Provérbios 13 versículo 18. O verdadeiro inimigo é a crítica, e não a pessoa que a faz. Scott esclarece que o inimigo mencionado no título do capítulo não é necessariamente uma pessoa maldosa, mas sim qualquer pessoa que nos critique, especialmente quando nos sentimos injustiçados ou atacados. Salomão ensina que ao invés de reagir com raiva, mágoa ou orgulho, devemos aprender a ouvir e considerar a crítica com sabedoria. O papel da crítica no crescimento. Críticas, quando bem recebidas e avaliadas com discernimento, podem revelar pontos cegos que precisamos melhorar. Prevenir erros maiores no futuro. Aperfeiçoar nossas atitudes e decisões. Fortalecer nosso caráter. Scott explica que até críticas maldosas ou injustas podem servir de aprendizado, se escolhermos reagir com humildade e reflexão, em vez de raiva ou vingança.
Como Salomão orienta a reagir às críticas. Não despreze a repreensão, especialmente de pessoas sábias. Ouça o conselho e aceite a instrução, e acabará sendo sábio. Provérbios 19 versículo 20. Mesmo quando a crítica dói, pode conter verdades valiosas. Evite reações impulsivas. O insensato mostra logo o seu aborrecimento, mas o prudente ignora a ofensa. Provérbios 12 versículo 16. Respirar fundo e refletir antes de responder é sinal de sabedoria. Abrace a correção como um presente disfarçado. Scott mostra que, ao invés de ver a crítica como um ataque, você pode enxergá-la como uma ferramenta de lapidação do seu potencial. Examine a fonte e a intenção, mas não descarte o conteúdo. Mesmo uma crítica vinda de alguém com má intenção pode conter algo útil. Saber separar isso é sinal de maturidade. A grande virada, a crítica como aliada. Quando você decide usar a crítica como espelho e não como ofensa, ela deixa de ser inimiga, e passa a ser uma aliada poderosa do seu crescimento. É isso que Salomão ensina: quem ama a correção, se torna sábio. Quem a rejeita, se fecha para o crescimento. Frases-chave do capítulo. A maneira como você responde à crítica define a velocidade e a profundidade do seu crescimento. A sabedoria transforma um comentário duro em uma ferramenta de refinamento. Capítulo 11. Superando a força que mais destrói relacionamentos. Tema central: a raiva, sua origem, seus efeitos devastadores e o caminho da sabedoria para superá-la. Neste capítulo, Steven Scott revela que a raiva é a emoção mais destrutiva para os relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, profissionais ou de amizade. Com base nos provérbios de Salomão, ele mostra que, se não for controlada, a raiva pode arruinar vidas inteiras, negócios, casamentos e a reputação de uma pessoa. O poder da raiva, e o perigo também. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento multiplica as transgressões. Provérbios 29 versículo 22. Segundo Scott, a raiva é como um fogo incontrolável, começa com uma faísca, e se alimentada, pode devastar tudo ao redor. Ela cega o entendimento, distorce a percepção da realidade e faz com que palavras e ações destrutivas sejam proferidas sem pensar nas consequências. As consequências da raiva não resolvida. Salomão alerta repetidamente sobre os perigos da ira. Ela rompe vínculos de confiança. Afasta amigos e parceiros. Destrói oportunidades. Pode transformar um pequeno erro em um grande desastre. Fere emocionalmente aqueles que mais amamos. Scott é direto ao afirmar: a raiva não administrada é uma das maiores causas de fracasso nos relacionamentos e nos negócios. Como eliminar a raiva mal resolvida? O autor oferece passos práticos, baseados nos ensinamentos de Salomão, para controlar e vencer a raiva. 1. Reconheça a raiz da sua ira. Muitas vezes, a raiva vem de mágoas não resolvidas, orgulho ferido, expectativas frustradas ou sentimentos de injustiça. É essencial ser honesto consigo mesmo. Por que estou tão irritado? 2. Pratique o domínio próprio. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16 versículo 32. A sabedoria de Salomão mostra que o verdadeiro poder está em controlar a si mesmo, não aos outros. 3. Afaste-se do momento de explosão. Dê tempo para a mente se acalmar. Evite discutir ou tomar decisões no calor da emoção. Scott recomenda, se necessário, afaste-se fisicamente por alguns minutos. 4. Escolha palavras brandas. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15 versículo 1. Falar com gentileza, mesmo quando se está com razão, pode evitar conflitos e desarmar a tensão. Como desfazer o estrago causado pela raiva? Se a raiva já causou danos em um relacionamento, Scott orienta. Reconheça o erro sem justificativas. Peça perdão sinceramente. Demonstre mudança de atitude com ações concretas. Restaure a confiança com humildade e tempo. A sabedoria de Salomão é clara: reparar o dano exige verdade, paciência e compromisso.
A batalha contra a raiva nunca termina. Scott encerra o capítulo lembrando que vencer a raiva não é uma vitória única, mas uma luta diária. A irritação pode surgir a qualquer momento, mas com vigilância, domínio próprio e os princípios de Salomão, podemos vencer essa batalha continuamente. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Provérbios 15 versículo 18. Frases-chave do capítulo. A raiva descontrolada é como veneno em doses diárias para os relacionamentos. Quem governa suas emoções se torna invencível. A sabedoria não apaga a raiva, ela transforma a maneira como você reage a ela. Capítulo 12. Desarmando as armadilhas do caminho para o sucesso. Tema central: a ingenuidade como um grande inimigo silencioso do sucesso. Neste capítulo, o autor revela um dos perigos mais subestimados no caminho da realização, a ingenuidade. Segundo ele, e com base nos provérbios de Salomão, ser ingênuo é andar por terrenos perigosos sem saber que há armadilhas ocultas, e por isso, é uma das causas mais comuns de fracasso e frustração na vida pessoal, profissional e espiritual. O que é ser ingênuo, segundo Salomão? O ingênuo, para Salomão, não é alguém mal-intencionado, mas alguém que não enxerga as consequências de suas escolhas. Ele confia demais nas pessoas erradas, entra em situações sem avaliar os riscos, faz parcerias por impulso, e muitas vezes reage com emoção, ao invés de usar a sabedoria. Os ingênuos creem em tudo o que ouvem, e os prudentes consideram bem seus passos. Provérbios 14 versículo 15. Consequências da ingenuidade. Scott apresenta exemplos claros do que a ingenuidade pode causar. Ser enganado por pessoas desonestas ou manipuladoras. Investir tempo, energia e dinheiro em projetos mal avaliados. Confiar em promessas sem fundamento, levando a decepções. Tomar decisões impulsivas, baseadas em sentimentos ou aparências. Ser vítima de armadilhas emocionais ou profissionais por falta de discernimento. Como desarmar as armadilhas da ingenuidade? Com base nos ensinamentos de Salomão, Scott ensina práticas concretas para evitar cair nas armadilhas da vida. 1. Busque conselhos de pessoas sábias. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, e com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Provérbios 15 versículo 22. Nunca confie apenas na sua própria perspectiva. Ouvir pessoas experientes e de caráter ajuda a enxergar riscos que você talvez não veja sozinho. 2. Desconfie de promessas fáceis e resultados rápidos. Projetos e relacionamentos que parecem bons demais para ser verdade geralmente não são verdadeiros. Salomão ensina a analisar com cautela, e não seguir o impulso ou o entusiasmo do momento. 3. Analise a conduta das pessoas, e não apenas o que elas dizem. Até a criança revela o que é pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Provérbios 20 versículo 11. Scott reforça: veja o histórico de quem está ao seu lado. Palavras podem enganar, mas o comportamento mostra a verdade. 4. Aprenda com os próprios erros, e também com os dos outros. A sabedoria cresce quando aprendemos a refletir sobre situações passadas, identificando onde faltou discernimento. A batalha contra a ingenuidade é contínua. O autor conclui que a ingenuidade não desaparece de uma vez por todas. Ela pode reaparecer em momentos de carência emocional, entusiasmo exagerado ou pressa. Por isso, é preciso permanecer alerta, com os olhos da sabedoria sempre abertos. Frases marcantes do capítulo. A ingenuidade é o elo perdido entre boas intenções e resultados desastrosos. A sabedoria não elimina a confiança, mas a âncora na realidade. Ser prudente não é ter medo, é ter discernimento antes de agir. Conclusão. Desarmar as armadilhas do caminho para o sucesso começa com uma decisão: parar de viver apenas com o coração e começar a caminhar com a mente cheia de sabedoria. Stephen Scott mostra que Salomão, o homem mais sábio e bem-sucedido, alertou inúmeras vezes sobre o preço da ingenuidade, e ensinou como evitá-la para alcançar vitórias duradouras. Capítulo 13. A maior causa do prejuízo financeiro. Tema central: a ganância. Neste capítulo, o autor mostra, com base nos provérbios de Salomão,
Como a ganância é a principal causa de prejuízos financeiros, fracassos e destruição de relacionamentos. Mais do que um desejo por dinheiro, a ganância é um desejo insaciável por mais, que contamina o julgamento, enfraquece os princípios e leva à ruína. As consequências da ganância. Salomão afirma que a ganância cega o discernimento e nos leva a tomar decisões arriscadas e impensadas. Faz as pessoas trapacearem, mentirem ou manipularem para alcançar seus objetivos. Afasta amizades, prejudica sociedades e destrói famílias. Leva à corrupção moral e financeira, tornando o sucesso um castelo de cartas prestes a desmoronar. Quem corre atrás de riquezas descontroladamente cairá em desgraça. Provérbios 28 versículo 20. Detectando a ganância em seus estágios iniciais. Scott explica que a ganância não aparece de forma escancarada no início. Ela se infiltra sutilmente no coração, geralmente travestida de ambição, objetivos elevados ou até provisão para a família. Alguns sinais de que a ganância está se instalando. Querer sempre mais, mesmo já tendo o suficiente. Negligenciar valores morais ou espirituais em nome de lucros maiores. Justificar ações antiéticas com frases como todo mundo faz isso. Tornar-se impaciente e insatisfeito com o progresso natural do sucesso. O ganancioso provoca contendas. Provérbios 28 versículo 25. Como a ganância se instala no coração. Scott alerta que a ganância começa quando a pessoa deixa de confiar em Deus como fonte de provisão e passa a confiar apenas em seu próprio esforço e desejo por lucro. O autor chama isso de uma desordem do coração, que cria uma falsa sensação de urgência e escassez, fazendo com que o indivíduo perca a paz e o equilíbrio. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Provérbios 16 versículo 8. Instruções de Salomão para alcançar o sucesso sem ganância. Scott compartilha conselhos práticos baseados nos Provérbios de Salomão, para manter o sucesso financeiro longe da armadilha da ganância. 1. Seja diligente, não ganancioso. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo dominados. Provérbios 12 versículo 24. Trabalhar com excelência, consistência e propósito é a chave para o sucesso sustentável, e não a busca desenfreada por lucro rápido. 2. Pratique a generosidade. A alma generosa prosperará, quem dá, também receberá. Provérbios 11 versículo 25. A generosidade é o antídoto contra a ganância. Quem compartilha, atrai bênçãos, inclusive financeiras. 3. Fuja dos atalhos desonestos. As riquezas obtidas com desonestidade diminuem, mas quem as ajunta com trabalho as aumenta. Provérbios 13 versículo 11. Promessas de enriquecimento rápido e fácil são, em geral, armadilhas que causam perdas duradouras. 4. Confie em Deus como sua fonte. Salomão ensina que a confiança plena em Deus traz paz, provisão e prosperidade verdadeira, livre da ansiedade causada pela ganância. Conclusão. O autor afirma que a ganância é um veneno que destrói o propósito de Deus na vida de uma pessoa, mesmo que ela alcance riquezas temporárias. A verdadeira prosperidade, segundo Salomão, vem da sabedoria, do trabalho diligente, da justiça e da generosidade, e não da busca obsessiva por mais. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rejeita a avidez dos ímpios. Provérbios 10 versículo 3. Capítulo 14. Derrotando o inimigo da felicidade e do sucesso. Tema central: arrogância e presunção. Neste capítulo, o autor nos conduz à reflexão sobre dois dos maiores inimigos do sucesso duradouro e da felicidade, a arrogância e a presunção. Segundo ele, esses traços de caráter não apenas limitam nosso crescimento, mas também nos afastam das pessoas, de oportunidades e da sabedoria que Salomão tanto valoriza. É impossível derrotar o inimigo sem compreendê-lo. Scott destaca que muitos fracassos pessoais, profissionais e espirituais têm como causa um inimigo invisível e silencioso, a arrogância. Por isso, o primeiro passo para vencê-la é reconhecer seus sinais e compreender como ela atua em nossas atitudes. Arrogância não é apenas exibição ou orgulho exagerado, é, muitas vezes, presunção disfarçada de confiança, que nos faz acreditar que sabemos tudo.
Desprezar conselhos. Ignorar os sentimentos dos outros. Achar que estamos sempre certos. Antes da queda, o coração do homem se envaidece. Provérbios 18 versículo 12. As consequências da arrogância. A arrogância, segundo os provérbios de Salomão, precede a ruína. Ela afasta as pessoas, destrói relacionamentos e impede o crescimento. Steven Scott mostra que pessoas arrogantes perdem oportunidades, pois acham que não têm mais o que aprender. Comprometem equipes e negócios, ao não ouvirem feedback. Ficam isoladas, porque ninguém quer caminhar ao lado de quem se julga superior. Tornam-se emocionalmente pobres, mesmo quando têm riqueza material. O orgulho leva à desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11 versículo 2. Aprendendo a lidar com a arrogância. Scott ensina que a arrogância deve ser detectada e tratada como uma ameaça constante. Ela pode se manifestar mesmo em pessoas bem-intencionadas e espirituais, especialmente quando começam a ter sucesso. Como lidar com ela? Reconhecendo suas manifestações internas. Quando ignoramos conselhos, sentimos superioridade ou nos ofendemos facilmente com críticas. Aceitando correção com gratidão, e não com resistência. Examinando as motivações do coração, estou agindo por amor e sabedoria ou por orgulho e autopromoção? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Eclesiastes 7 versículo 5. As recompensas que o dinheiro não pode comprar. Ao substituir a arrogância por humildade, Salomão mostra que recebemos bênçãos muito mais valiosas do que qualquer bem material. Dignidade, respeito verdadeiro, fruto de um caráter íntegro. Apoio, pessoas se aproximam de quem é humilde e confiável. Sabedoria, pois os humildes estão sempre prontos para aprender. Esses são ativos invisíveis, mas fundamentais para uma vida plena e bem-sucedida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22 versículo 4. Substituindo a arrogância pela humildade. A humildade não é fraqueza ou submissão exagerada, mas sim uma força interior fundamentada na verdade e na sabedoria. Segundo Scott, o segredo está em depender da sabedoria de Deus em vez da autossuficiência. Passos para desenvolver humildade. Reconhecer que sempre temos algo a aprender. Ouvir mais do que falar. Valorizar o conselho dos sábios. Admitir erros com sinceridade. Praticar o serviço ao próximo sem esperar aplausos. Com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11 versículo 2. Conclusão. A arrogância e a presunção são inimigos sorrateiros, mas devastadores. Segundo o autor, vencê-los com a humildade proposta por Salomão, abre as portas para o sucesso verdadeiro, relacionamentos duradouros e uma vida mais rica em significado. É uma batalha diária, mas uma das mais valiosas que podemos travar. Capítulo 15. O alicerce do sucesso de Salomão. Tema central: sabedoria, o verdadeiro segredo por trás da grandeza de Salomão. Neste capítulo final, Steven Scott revela o que ele chama de alicerce de toda a prosperidade, felicidade e realizações de Salomão, a sabedoria. Enquanto muitas pessoas correm atrás de dinheiro, fama ou poder, Salomão pediu algo muito mais precioso, e obteve tudo mais como consequência. Não precisa ter um QI alto para ser sábio. Scott desmonta um mito comum: a sabedoria não depende de inteligência acadêmica ou de um alto QI. Ela é uma habilidade prática de vida, a capacidade de tomar as melhores decisões possíveis, mesmo diante de desafios complexos. A sabedoria, segundo Salomão, está acessível a qualquer pessoa disposta a buscá-la com humildade e disciplina. Feliz o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3 versículo 13. Adquirindo sabedoria. Salomão afirma que a sabedoria pode ser adquirida por meio de um processo contínuo de aprendizado e aplicação. O autor lista 5 fontes principais que o próprio Salomão usava. Temor ao Senhor, o respeito profundo por Deus e por seus princípios. Observação dos resultados, aprender com o que funciona e com os erros dos outros. Busca intencional e disciplinada, ler, estudar e refletir.
Receber conselhos dos sábios, aprender com mentores e pessoas experientes. Aceitar correção, estar aberto a feedback e disposto a mudar. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Provérbios 4 versículo 5. As consequências de não adquirir sabedoria. Segundo Salomão, negligenciar a sabedoria leva ao fracasso, à vergonha e à destruição. Scott mostra que muitas pessoas, apesar de talento e esforço, tropeçam repetidamente porque tomam decisões sem sabedoria. Entre as consequências estão relacionamentos quebrados, perdas financeiras, desilusões frequentes, arrependimentos profundos. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Provérbios 14 versículo 18. Sinais da tolice. Scott alerta que a tolice não é burrice, é a rejeição prática da sabedoria. Ela se manifesta quando a pessoa repete os mesmos erros, mesmo com alertas. Age por impulso e não considera as consequências. Ignora conselhos ou se ofende com correção. Vive de aparência ou confia excessivamente em si mesma. Salomão adverte que a tolice é uma escolha, e tem um preço alto. O tolo despreza a instrução do pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Provérbios 15 versículo 5. Estratégias de Salomão para adquirir sabedoria. Para adquirir sabedoria como Salomão, o autor nos orienta. Ler e meditar nos provérbios diariamente. Memorizar trechos-chave, isso permite que a sabedoria esteja disponível nos momentos de decisão. Aplicar ativamente os princípios aprendidos, mesmo em pequenas situações diárias. Buscar conselhos com pessoas sábias e experientes. Pedir sabedoria a Deus com sinceridade, como fez Salomão. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2 versículo 6. Conclusão. Neste capítulo final, Stephen Scott nos lembra de que a sabedoria não é apenas uma ferramenta para o sucesso, é o próprio alicerce de uma vida plena, produtiva e feliz. Você pode começar hoje mesmo a trilhar esse caminho. Não importa sua formação, idade ou situação atual, a sabedoria está disponível a quem busca com o coração aberto. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis adquire o entendimento. Provérbios 4 versículo 7. Resumo deste livro incrível. Mas lembre-se, este resumo é apenas uma porta de entrada. Para mergulhar mais fundo nos ensinamentos poderosos de Salomão, e entender como aplicar cada princípio em sua vida, eu recomendo fortemente que você leia o livro completo. A leitura vai enriquecer ainda mais sua jornada pessoal, espiritual e profissional. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito mais vindo por aí. Aqui no canal, você encontra outros resumos de livros transformadores e conteúdos que vão te inspirar a viver com mais sabedoria, propósito e equilíbrio. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém a transformar a própria vida. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.